Fala galera, tudo bem? Vocês estão me escutando bem? Deu um bug aqui nos meus comentários, deixa eu só colocar aqui, pronto. Estão me escutando e me vendo bem, pessoal? Como eu sempre ressalto quando eu não estou em Fortaleza, a internet aqui não é muito boa, então se tiver dando problema me avisem, tá bem? Show de bola, galera. E aí, tudo bem com vocês? Como é que tá sendo a semana de estudos? Tudo dominado? Cibele, Luan, Antônio. O senhor é irmão do Sobral. Do Pedro Sobral, não, mas ele é meio perturbado também. Pronto, nosso convidado entrou aqui. Gente, a gente vai falar hoje de sentença, tá bom? Roberto, é adequado para quem essa live? Pessoal que vai estar estudando para a magistratura, é interessante porque a gente não só vai falar dos aspectos da sentença, vai falar também do momento de começar a estudar para a sentença, como pode associar esse estudo ao estudo de primeira fase, tá certo? Então a gente vai falar desses momentos. Mas eu estudo para outra carreira. Vou falar um pouquinho de discursivas também. O nosso convidado é especialista em sentença, mas a gente também vai dar umas pinceladas nas outras fases do concurso. Tudo bem? Então deixa eu chamar ele aqui. O Najib, professor Najib, né? Ele foi meu professor, né? Uma daquelas situações que ele foi meu professor quando eu era técnico do MPU ainda. E hoje conversaremos mais tete a tete. Cadê ele? Eu vi ele entrando aqui, mas ele tem que... Fala aí, Najib, pra eu te chamar, bicho. Fala aí, deixa eu ver se eu localizo aqui. Ai. Acho que tá aqui. Peraí, Najib. Pronto, vamos ver se tá certo. Vamos abrir. Opa! Boa noite, doutor Najib. Tudo bom? Tudo bom, meu amigo? Tudo bem? E aí, tudo dominado. Tá me escutando bem? Pastor, a luz aqui não tá muito boa, né? Deixa eu ver se eu melhor. Não, tá tranquilo, mano. Pessoal, eu e o Najib, nós somos cearenses, então não se impressione às vezes com expressões mais peculiares da nossa terra, viu? Mas é isso. Najib, eu vou chamar Najib, né, doutor? Claro. Najib que já somos mais próximos. O Najib foi meu professor lá na pós, na Facete, né? Processo Constitucional. Não sei se eu ainda dá aula lá, mas às vezes... Alô? Dou aula lá. Dá aula lá. Najib, se apresenta aí pro pessoal. Normalmente eu começo conversando aí, depois a gente começa a conversa. Bom, eu sou o Najib, eu sou juiz federal há alguns anos, fui professor da Adalberto aí, e tem um livro sobre sentença, um livro pela Juspod, ele está indo para a 11ª edição, é o Sentença Civil, Teoria e Prática, e acho que é isso, né, que é importante. Na época quando fazia concurso, chegou a fazer só de juiz ou fez outros, Najib? Cara, eu fui procurador da Fazenda, fui advogado da União, fiz Ministério Público do Estado do Ceará também, né? Nem cheguei a assumir, estava passando por... Já estava naquela fase de ser aprovado em um monte, né? Exato. Aí foi isso. Eu fiz também a magistratura do Rio Grande do Norte. Uhum. Eu nunca fiz procurador da República, cara. Nunca fiz. O pessoal tem esse preconceito, né? Não sei porquê. Rapaz, tem que ir para muito longe, sabe? Difícil de voltar. É verdade. É importante, pessoal, às vezes uma coisa que tu falou importante aí é essa questão de tu ter passado em outros concursos, ter sido outros cargos, né? PFN, AGU. A galera acha que, vou fazer um concurso menor e isso aí pode acabar prejudicando depois de ser aprovado de magistratura no MP. Não existe isso, pessoal. Na verdade, existe uma maturidade, né? Que você vai desenvolvendo, vai se adaptando às provas e mesmo com menos tempo de estudo, consegue galgar aprovações em provas mais difíceis, que de repente você
sem estar naquele cargo, ainda com a pressão de ter que passar, né? Você ter essa meio que obrigação e acabar isso te prejudicando. Tem que ir testando, né? Tem que ir testando. Exatamente. Tem que ir testando. Beleza? Pois vamos nessa. A gente vai falar hoje de sentença, pessoal. Como eu falei, o Najib tem um livro, né? Aí vai ser a 11ª edição, então o cara sabe. Vai explicar aspectos. Eu estava dando uma olhada no próxima mentoria, mas depois eu falo disso. E ele fala um pouco da parte teórica da sentença, né, Najib? O que é a sentença, o que é mais, e depois a parte prática. Fala um pouquinho dele aí para a gente começar, a gente depois vai tocando os assuntos mais importantes. Sobre o livro, né? Uhum. Esse livro foi interessante. Eu conheci o Ricardo Didier, lá da Pódio, há muito tempo. E aí eu estava querendo, na época, publicar a minha dissertação de mestrado. E aí o Ricardo disse assim, cara, vamos publicar essa dissertação de mestrado, mas veja só, me faz um livro, você me escreve um livro de sentença, ensinando o pessoal como é que se faz sentença. Tudo. Eu disse, bicho, quem é que vai se interessar aqui e tal? Livro que tem pouco apelo, como é que ensinar isso para quem? Fazer sentença é uma coisa, não sei se isso já tem tantos livros e tal. Uhum. Não, é importante. A gente está querendo um livro de sentença penal, um livro de sentença civil. E aí eu fiz esse livro. Uhum. Foi um livro mais ou menos assim, de encomenda. Eu nem pensava que ia ter tanto sucesso, sabe? Na verdade, dos livros que eu publiquei, esse, sem dúvida, é o que tem mais... É o que é mais popular, eu acho. Mais eu tenho outros livros, mas eles têm uma pegada mais acadêmica, né? Sim, sim, sim. O pessoal vai muito para a prática, né? Esse vai muito para a prática e ele faz assim, um relativo sucesso com o pessoal do concurso. E eu acho que porque ele tem uma abordagem diferente. Depois dele vieram outros livros, hoje tem mais alguns livros no mercado, assim, com essa pegada, mas na verdade eu acho que ele fez esse sucesso porque ele foi o primeiro que tentou explicar. Tem muito livro de sentença assim, com base em modelo, né? Modelo e tal, você faz assim. Mas esse livro tenta explicar com base no raciocínio jurídico, Sim. Né? Que é uma sentença, os pontos. Eu usei muito da experiência assim, do que eu tinha necessidade, do que eu falava para assessoria, quando eu ia treinar assessoria. Entendi. Para explicar para a assessoria o que é importante no raciocínio jurídico, como é que desenvolve aquilo. Explicar didaticamente, né? Que quando você explica didaticamente para outras pessoas, fica muito mais fácil você escrever algo que uma porrada de gente vai ver e você não está próximo para fazer. Então, o livro foi a partir daí. E aí eu fui me surpreendendo com isso, porque ele teve sucessivas edições, é basicamente uma edição a cada ano, 2.000 livros. Esse livro 20 mil exemplares. Bacana. 20 mil foi mesmo, bicho. E se contar, se pegar, eu acho que teve uma prova de juiz atualmente com 10 mil inscritos, então tem uma porrada de gente aí. Foi quando a primeira edição dele? Normalmente os caras, assim, o pessoal procura mais o livro quando já está na fase de sentença, né? Então, mas foi bem gratificante, assim. E hoje, muita gente, depois que passa no concurso, que se torna meus colegas juízes, diz, poxa, dei pelo livro, não sei o quê. Sim. É muito de encontrar o pessoal, assim, em eventos associativos, tal. Pô, você é o Najib do livro e tal, bom demais. Eu estava pensando que eu gosto muito de estatística, né? E eu fui dar umas pesquisadas, a fase de sentença proporcionalmente, porque na verdade quem não conhece, só dar uma pincelada rápida aqui, temos a prova objetiva, temos a prova discursiva, normalmente 4 questões, né, discursivas num dia, e aí temos a prova, a sentença civil e a sentença penal. E normalmente, na quase totalidade, a fase que mais elimina é a fase de sentença. E a gente acha objetivo, elimina muito, mas proporcionalmente o geral que faz ali, aquele universo de pessoas que está fazendo a prova, porque o objetivo elimina muito, porque tem normalmente tem aquela, como é aquele nomezinho que
O corte, né? Não, mas tem um outro, a cláusula de barreira, a cláusula de barreira. E a sentença normalmente elimina porque as pessoas não conseguem o mínimo, tá certo? Então, a gente tem a objetiva, tem a discursiva primeiro, tem as sentenças e posteriormente a prova oral. E agora eu acho que parou. Vocês estão me vendo, pessoal? Porque o Najib saiu e eu acho que ele tá rodando aqui a tela dele. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vocês estão me ouvindo, né? Eu acho que o Najib saiu. Tá, ele vai entrar de novo. Imagino eu, né? Opa, tá aqui de novo. Vamos testar. Hoje estava vendo, tem uma porrada de lives, né, gente? Uma porrada de lives. Eu acho que o Instagram buga. Tá, caiu. E aí? Caiu. Tá me escutando? Deu uma travada, mas tá me escutando agora? Tô escutando bem, vai. Pronto, boa. Então, eu estava falando das fases. E, proporcionalmente, a sentença é a que mais elimina. Ao passo que a objetiva ela elimina por causa da cláusula de barreira, a sentença elimina porque as pessoas não tiram o mínimo nelas. Agora, tu ficou de cabeça para baixo aqui, mas. Tá, vai. Tá testando aí, é? Não, tem que ser horizontal, porque agora tu tá de lado. Tá. Viu? Tá fazendo os testes aí, né? Tô. Então, o que elimina a sentença, as pessoas não fazem o mínimo. Precisa tirar 6, né, Najib? Nas sentenças? Eu nem lembro mais, bicho. Certo. Quem tá fazendo prova, manda aí. Quem tá fazendo prova, manda. Mas que eu lembre, precisa tirar 6, né? Ou é 5, agora eu fiquei na dúvida. Mas enfim, alguém vai nos corrigir aí. Normalmente, depois da objetiva, se você fizer o mínimo nas outras, você passa, né? Exatamente, é essa a questão. Se você fizer o mínimo, sendo que muita gente fica no mínimo, consegue bater a discursiva, mas fica nas sentenças. Muitas vezes porque não ficou habituado a fazer sentença através o Najib falou de modelo aí, né, e tudo mais. Não é nem ter um modelo, mas é você saber mais ou menos a estrutura para se preocupar basicamente com o raciocínio jurídico, né? Sim, porque às vezes você fica decorando o raciocínio jurídico. Aí não tem sentido, porque vai ter situações que ele não vai se aplicar. Não é que você vai forçar aquela aplicação, aquela determinada situação que o examinador vai aceitar. Então, você saber a estrutura e aí encaixando os raciocínios jurídicos, e aí, como um seguidor que falou, você explica muito bem, né, a parte de raciocínio jurídico aí no livro para orientar a galera. Me parece que é isso. O mais importante da sentença realmente é ter na cabeça essa estrutura, né? Ou seja, a ordem de enfrentamento das questões, o que é importante e ter na cabeça o raciocínio jurídico, né? Às vezes, eu mesmo quando cheguei na magistratura, quando você começa a fazer sentença, como fiz já e tal, você um pouco seguro, tem que ter um relatório, como é que é um relatório, como é que eu posso fazer um relatório mais rápido ou não, o que é uma sentença suficientemente fundamentada, o que é que eu tenho que ter no fundamento que eu tenho. Isso aí, na verdade, todas essas perguntas, elas remetem a uma pergunta maior, mais geral e bem importante, o que é o raciocínio crítico, como é que o raciocínio, né? E é isso, e é essa a questão toda. Essa é a grande questão. No caso, vamos fazer que nem nas provas, né? Vamos pular o relatório, porque o relatório muitas vezes nem é pontuado, né? Então, ou às vezes a própria questão ela pede para dispensar o relatório. Então, começando pela fundamentação, assim, de uma forma bem pragmática, como é que você ordenaria assim a sentença? Ou como você ordena, né? Isso. Cara, isso aí é uma coisa interessante que você falou. Realmente, o relatório, ele quase nunca é cobrado. Ele nunca é cobrado. Mas, veja, o relatório é uma parte muito importante. Se você não tem ideia de para que serve um relatório, o que é o relatório, você não consegue fundamentar. Sem dúvida. O problema é que, como não é algo a ser avaliado, porque os fatos já estão postos
minutos, né? Então, basicamente, a pessoa repetiria na prova, ela acaba sendo um pouco desnecessário. Mas eu concordo plenamente. Até porque a gente lida, né, com sentença, você é juiz, eu sou procurador, então muitas vezes a gente vai olhar ali a fundamentação, beleza, a gente entendeu juridicamente tudo, mas o relatório ele vai ter ali uma exceção, aquele caso geral que o juiz utilizou. Então é no relatório onde vai conter essas informações relevantes que na fundamentação não cabe tanto, né? A fundamentação vai ser basicamente a parte jurídica. O relatório e o enunciado da questão, você saber ler o enunciado da questão, isso aí parece que é fundamental. A coisa que eu dou curso de sentença, inclusive para curso, negócio todo, você tem mais da metade do caminho andado quando você aprende a identificar as questões, né? Então, isso é uma questão. Quando você tem um processo, você identifica bem as questões jurídicas, você consegue fazer um relatório. Certo? Sim. Algumas provas, por exemplo, Rio Grande do Sul, PJ do Rio Grande do Sul, ele sempre faz prova com peças. O que é a questão? A questão, ele bota lá a petição inicial, ou um resumo da petição inicial, contestação, algumas provas, e pede para você fazer a sentença. Isso aí se torna ainda mais difícil. Porque aí você tem que identificar as questões controvertidas, relatório e fazer a fundamentação. Nesse outro caso, na maioria das vezes, quando o enunciado da questão serve de relatório, ok. Só que às vezes esse enunciado, na maioria das vezes, esse enunciado ele vem dado, né? E é difícil para você identificar no enunciado. Ele não está tão pronto, ele não está tão organizado, ele não está tão destrinchado como você. O que você precisa fazer a leitura do relatório, você identificar quais são as questões jurídicas, ou basicamente, quais são os pontos controvertidos. Né? E a pontos controvertidos é que você vai estruturar a sua fundamentação. Você vai analisar as questões que estão sendo ali debatidas. Né? Então, você tem que ver, você tem que entender se foram levantados preliminares, se tem alguma questão prévia que tem que ser apreciada, quais são mesmo a controvérsia, qual é a questão de direito, e às vezes tem duas questões de direito, tem uma questão de direito, às vezes tem muitos réus, parece que a parte autora entra com 2, 3 réus, responsabilidade, quando tem responsabilidade subsidiária ou responsabilidade subsidiária, é muito comum esse tipo de questão, né? Então, basicamente, quando você entende quais são as questões jurídicas que estão lá, você consegue identificar no enunciado que questões jurídicas ser respondidas. Você faz isso bem na fundamentação, aí é mais simples, porque aí é uma coisa bastante lógica. Primeiro as questões preliminares, depois as questões de mérito. Se tiver alguma questão prévia, tem antes. Nas preliminares tem uma ordem. E aí você faz isso, destrincha isso na fundamentação. E depois o dispositivo. Alguns cuidados você tem que ter, a condenação de custas, de estatuto, do obrigatório. O dispositivo tem que ser claro e algumas vezes é bom que se faça por itens, faça um dispositivo capitulado, né, para que ele seja claro. Então, enfim, por isso eu digo que o que exige mais assim, prática, o que exige mais do candidato, do aluno, a parte mais não é propriamente a estrutura da, mas é entender que é uma questão jurídica, que é um ponto controvertido, né? Porque isso é importante até para solucionar mesmo, para decidir o processo, ou seja, para chegar no dispositivo, porque dependendo da questão jurídica, questão de ônus da prova, você vai julgar procedente ou improcedente. Entendi. O que é que tu acha, assim, digamos, o teu livro é teoria, sentença civil, teoria e prática, né? Mas falando de prova e de prática, o que é que você, como você também ensina para o pessoal de concurso, né? Às vezes você coloca um curso ali de concurso e você continua e ensina para juízes também que tem que fazer a sentença na prática.
qual tu acha que é o principal ponto que diferencia a sentença que a pessoa faz ali na prova, o que ela tem que ter em mente ali na prova e o que ela eventualmente como juiz tem que ter em mente? Há alguma diferença ou segue mais ou menos a mesma lógica? Rapaz, veja, na prova é mais difícil, a coisa que é mais difícil é o tempo, né? O tempo. Eu ia falar isso. Às vezes é feito para você não escrever a tempo, né? Eles colocam tantos réus, tantas questões que você não consegue escrever a às tempo. vezes é feita para você não escrever a tempo. Então, me parece que na prova, uma questão bem importante é que, além de identificar as questões importantes, você tem que saber aquelas questões em que você vai dedicar maior tempo. Claro, tem algumas questões que já estão classificadas, tem algumas questões ali que não merecem tantas palavras na prova, né? Então, essas questões aí você vai ganhar tempo e vai se livrar delas rápido na prova. Mas você vai perceber que tem questões no enunciado, no relatório, que são as questões que nitidamente a banca quer ter mais sobre a questão. É tentar pensar com a cabeça do examinador, né, Gil? Tentar pensar com a cabeça do examinador. Por exemplo, porque normalmente essas questões são questões que ainda não têm jurisprudência pacificada, ou que estão discutindo, ou então que saiu do STJ em um sentido e em outro. Enfim, que ainda não está plenamente pacificado. Então, isso aí, essa sensibilidade, esse macete, esse ponto sensível, me parece que é a grande diferença entre entre faz quando é juiz e a sentença da prova. Outro ponto bastante importante, interessante na sentença da prova é o seguinte, é que você, quando você não tem no enunciado da questão, quando é enunciado não tem acesso à prova. Então, muitas vezes, você tem que considerar verdadeiro importante isso mesmo. Ou provado alguns fatos que estão lá narrados no enunciado. Você fica assim, pô, mas será que esse fato foi provado, não foi provado? E, às vezes, essa questão do fato ter sido provado ou não ter sido provado, isso é deduzido por uma palavra. Sim. Ou por uma alegação, ou pelo fato de simplesmente que foi alegado e não foi controvertido. Então, a parte autora alegou, e quando o enunciado vai dizer a alegação da parte ré, não se refere a uma contestação específica, uma impugnação específica daqueles fatos. Então, aí fica a dica para o candidato deduzir que aquele fato ali está aprovado, foi provado. É complicado porque várias vezes tem um anunciado, né? Não considera, pelo menos eu não sei se se é costume ter nas sentenças, você pode falar melhor, mas tem aquele, não crie fatos que não foram colocados, né? Coisas do tipo. Então, a pessoa fazer esse equilíbrio aí é meio complicado. E ali, uma pressão em cima dela, né? O tempo correndo, e ela pensando, poxa, mas eu coloco isso, não coloco. Tudo isso tem que ser treinado antes, né? Exato. E aí você tem uma interpretação de texto que é muito direta, né? Exatamente. Você tem que interpretar o enunciado da prova do modo mais literal possível. Uma interpretação simples. Você não pode ter fatos. E, às vezes, isso são detalhes. Assim, a parte alegou isso e ficou só alegou, se não houve contestação, ou nos vai impugnar o dos fatos. Você tem que sair por aí, algumas vezes, né? E aí, ao mesmo tempo, você demonstra conhecimento, né? Sabe que há ali onde teria que ter o ônus da impugnação específica. Não tem, então você demonstrou conhecimento ali já para o examinador e ainda conseguiu fugir de algo que seria meio que 50%. Será que ele quer? Será que ele não quer? Né? Pelo menos você pontuou um pouquinho ali. Então, interpretação literal do enunciado, assim, interpretação ao pé da risca do enunciado, né? Uma coisa que eu acho importante citar também é que a grande diferença que eu acho, aliás, há algumas, mas a grande diferença da prova objetiva para a subjetiva, a meu ver, é que a objetiva ela te dá o conhecimento. Você só precisa dizer se aquilo ali está certo ou errado. Mas o conhecimento está na sua frente, ABCDL, está escrito. A prova subjetiva te pede conhecimento, né? Então você tem que dar conhecimento para a prova. E às vezes o conhecimento que você quer dar para a prova subjetiva, no caso a sentença incluída, né? O conhecimento que você quer dar, o que você quer ressaltar, não é o conhecimento que o examinador quer que você ressalte. Então, a pessoa tem que ter muito digamos, esse discernimento para, eventualmente, sei lá, ela quer se debruçar sobre um tema polêmico ali na sentença.
Um tema que realmente tem vários posicionamentos e tudo mais. Mas eu não penso, mas, poxa, eu não estou querendo. O examinador quer que eu decida. Eu sou um juiz, eu não tenho que expor as várias correntes, apesar de não sei o quê, não sei o quê. Fulaninho acha isso, fulaninho acha aquilo. Não, eu tenho que decidir, né? Então, não abre margem para, pelo menos a meu ver, né, você pode falar melhor, não abre margem para você expor tanto que você gostaria de expor, ao passo que você tem que tentar pensar cada vez mais com a cabeça do examinador. Não, o examinador ele quer que a gente decida, então vamos por aqui, né? Isso é verdade. Agora, isso é verdade sobre tudo, e esse diálogo tem que ser feito, esse aqui tem que ser feito com o tempo. Uhum. O tempo é curto. Às vezes tem uma questão bacana que não dá para você dissertar tanto, porque vai acabar o tempo e você não vai chegar no Exato. positivo. Eu vivo falando isso para os meus alunos. Então você tem que diminuir essa dissertação aí, você tem que diminuir essa. Agora, se você acha que o tempo vai dar e você pode demonstrar esse conhecimento, a minha opinião é que o examinador vai ficar, pô, você sabe as diversas correntes, se posicionou assim, assado e decidiu assim. Mas assim, não vai... é bem comum, né, Gi? Porque normalmente falta tempo aos candidatos de sentença. Então, Mas o problema é esse. O problema é que falta tempo. Então, é difícil dizer sem estar na pele do candidato, sem estar na prova, né? Uhum. Claro que se você tem duas provas e um cara lá, por exemplo, eu tenho um amigo que é juiz comigo hoje na turma recrutal, o André, a gente é colega desde a faculdade, e o André é muito bom. Ele passou no TRE da primeira região, pediu remoção, mas a gente é basicamente do mesmo concurso. Foi um concurso na mesma época, eu da quinta e ele da primeira. E o André, na faculdade, a gente fazia prova junto, assim, enquanto eu escrevia 2 folhas, o André fazia 10. Prolixo, ele conseguia pegar o tempo da prova. Eu utilizava todo o tempo da prova. Não sei se estudou mas na minha época, as provas, o professor chegava e passava 5 questões abertas e dava um papel ao máximo. Alguns professores ainda eram assim, quando eu passei por lá. Eram 4 folhas. Então, o André, enquanto eu conseguia preencher 2 páginas das 4 folhas, ou 2 páginas e meia, eu ficava vendo o André fazendo prova, ele enchia as 4, aí pedia outra. Enchia mais 4, pedia outra. E o pior é que você fica olhando assim, cara, a gente está sabendo tudo, pô. Aquela pressão psicológica, né? Mas o André esbanjava conhecimento, ele botava lá todas as teorias. É claro, se você consegue fazer isso na prova, se você é um cara desse e consegue fazer isso, bom, não vai ser ruim. Agora, se você vai fazer isso e não vai chegar no dispositivo, aí... Sem dúvida. E é bom treinar antes, né, Najib? Porque eu sempre falo para os meus alunos para eles considerarem o pior cenário. Que é o quê? É de ser colocar uma porrada de coisa e falar assim, caraca, não vai dar tempo. Então, porque às vezes a pessoa treina num cenário bom e aí calha de levar um azar e naquele dia vir um negócio mais diferente do que ele estava habituado. E aí vem uma série de fatores que ele não estava contando, que é o fator psicológico, o fator começa a rodar na cabeça dele, né? Caraca, passei pela fase mais difícil, fiz bem a discussão, vou rodar na sentença por causa de vacilo no tempo. E aquele psicológico vai botando ele toda vez para baixo. Então, a pessoa é bom treinar com uma situação mais insólita possível, eu diria, né? Sem dúvida, sem dúvida. E se tiver, eu acho que tem que terminar a sentença. Se você tem que fazer uma escolha, fala pouco para resolver as jurídicas, para resolver a questão da prova. Fala pouco e termina. Então, é uma coisa bem deixar uma sentença completa, né? Tem que estar lá juiz de direito no final, né? A assinatura que é considerada a peça estar válida. Najib, eu fiz um roteirozinho aqui rápido, assim, falando agora mais da tua experiência como juiz federal. O pessoal TRF3 agora saiu notícia de um possível prova, né? Foi escolhida a banca examinadora. E o juiz federal, assim, qual é a matéria que ele lida mais no começo de carreira? Possíveis lotações, assim, que tu conhece, tá mais por dentro do órgão, o que é que pode falar pra galera? Cara, eu tô mais por dentro da quinta região, né? Sim. O que eu posso dizer é que tem muitas vagas, são muitas vagas. Nós temos aí
Eu acho que na quinta região tem cerca de pelo menos 100 cargos vagos, talvez mais, né? Sim. Então, O concurso é muito complicado, não é o concurso da quinta. Eu lembro que, eu acho que foi o último, não sei se foi 2017, passaram 11 pessoas no final. A galera meio quanto? que esticou a 11? baladeira. Do TRF da quinta, foi. Concurso É, 2017. esse último concurso, eu sou agora o juiz formador da Sim. última turma, né? Do pessoal que entrou, ou seja, eu fico acompanhando os juízes, esses últimos que entraram durante o período de vitaliciamento, está terminando Sim. agora esse ano. E a turma muito boa, realmente, pessoal muito bom. E realmente passa pouca gente, ou seja, o concurso, a quinta região, pelo menos, tem uma tradição de passa entre 10 a 20, 19, 14, 15. Uhum. Ou seja, o que é que significa? Que você fazendo o mínimo, galera, você passa. Você não precisa ser o supra-sumo na objetivo. Aliás, você precisa passar no objetivo, fazer aquele mínimo, aquele corte, mas tanto na prova subjetiva, como na sentença, como na fase oral, fazer o mínimo. É você não, né? E outra coisa interessante, Adalberto, é o seguinte, cara, é que sempre vai ter concurso, ou seja, a gente pode estimar assim, pelos próximos 10 anos, a cada 2 anos, a cada ano vai ter concurso, porque essas vagas para serem preenchidas, elas vão precisar de pelo menos aí, sei lá, 5 concursos, 8 concursos, né? 100 cargos vagos é demais, né, bicho? Sendo que a galera insiste em ficar pensando no pior, né? Que, não vai ter mais concurso, pandemia. Aí, quando surge o concurso, não tem um tempo suficiente de preparo para lidar com esse tipo de coisa que acontece. Então, isso aí dá para você se preparar bastante, né? Assim, dá para você se preparar a longo prazo, pensando assim, pô, mesmo que eu passe no primeiro curso, vai ter outro. Se eu não passar no outro, vai ter outro. Exatamente. Bem, me diz uma coisa, Nadir, eu tenho a minha opinião, eu queria ouvir a tua. Quanto à fase, ao momento de estudo que a pessoa começa a estudar a sentença. Vamos supor que está ali tá fazendo os concursos, né? Qual é o momento que ele tem que começar a colocar ali o treinamento de sentença, a entender mais como funciona? Você acha que é logo no começo do estudo, ou é quando ele está perto de passar na primeira fase, ou é só depois da primeira fase? O que é que você acha? Bicho, isso é uma pergunta difícil, porque eu acho que cada um tem a sua estratégia, né? Assim, tem a sua. O que eu acho é o seguinte: não tem como você passar na primeira fase, você passa tranquilo. Mas não tem como você fazer uma questão. Assim, a prova discutiva mesmo já acaba sendo para a sentença, né? Uhum. Agora, bicho, estudar para a sentença. Eu acho que é possível, depois de aprovado na primeira fase, você se preocupar com isso. Até porque é muita coisa para você, coisa do edital, não sei o quê, né? Uhum. No teu caso foi como, Najib? Você incluiu aí o estudo quando? Só depois que foi aprovado na primeira fase, na tua época? Rapaz, na minha época era meio raiz, assim, era um negócio meio doido, porque não tinha ainda tanta coisa, tanto mercado de concurso. Tanto mercado, tanta informação, né? A gente meio maluco, assim. O meu pai é promotor de justiça, né? Sim. E aí eu perguntava assim, pô, pai, como é que eu estudo aqui para sentença? Aí ele, rapaz, sentença é muito fácil, não tem um código, olha um código, lá tem dizendo tudo que tem que ter dentro da sentença. Excelente, Aí, excelente. puta merda, bicho, como é que é isso? Como é que é esse negócio do código? Então eu ficava meio assim, mas isso que ele dizia era uma coisa verdadeira, né? Sem dúvida. E, Eu costumo dizer que né, na sentença, na prova dissertativa, você pode consultar a legislação. sem dúvida isso. E lá tá lá o artigo, tem lá o que é que tem que ter e tal. A estrutura da sentença tá ali, né? Então, mais uma vez, me parece que a coisa bem importante mesmo é você ter a prática, entender, né? E isso, como é que você estuda isso? Você tem que fazer isso diversas vezes, ver diversas provas, ver o que é uma questão. A prática ajuda nisso. Uhum. Assessorias, sei lá, o pessoal que foi assessor, acho que você trabalhou na assessoria do Ministério E Público, eu né? trabalhei com Neurotech, exato. Estágio, né?
Porque, basicamente, advogar é entender questão jurídica, né? Entender, pô, onde é que está aqui, onde é que está a controvérsia, o que é que eu preciso defender, qual é o argumento. Você entende exatamente. Hoje, o Código Civil fala do despacho de saneamento, estabelecer os pontos controvertidos. Rapaz, isso é super complicado para muita gente. Na faculdade, não tem. Na faculdade, Não tem. quais são os pontos controvertidos? Isso não se ensina na faculdade. Uhum. Como é que faz isso? O que é um ponto controvertido? Então, acho que isso aí, você sabe isso, e isso aí é basicamente uma maneira de pensar. Então, Uhum. essa maneira de pensar, fazer sentença me parece que fica muito mais simples, né? O resto você aprende rápido. Questão do dispositivo, as questões, a ordem Sim. das questões, isso aí é tranquilo. Eu gosto de dizer muito que, não sou a primeira pessoa que fala, mas que o mais alto grau de sofisticação é a simplicidade. As pessoas hoje, por ter esse excesso de informação no mundo dos concursos, no mercado de concursos, as pessoas acabam perdidas. Aparece um falando, ó, a sentença tem que ser assim. Aí aparece outro falando, ó, a sentença tem que ser assado. Não, mas faltou isso aqui, tem que ser desse jeito. E as pessoas começam a ver isso e, puxa vida, mas sabe, eu estava aprendendo de um jeito, agora já tem esse novo, como é que eu vou fazer? Gente, a sentença está no código, como o Najib falou, a sentença está no código, a estrutura está ali. Então você não precisa inventar muito. O que há muita perfumaria, né? Exato, há muita perfumaria. Essa coisa do meu pai me ajudou muito. Ele era meio sem paciência e dizia, pô, tá tudo aí no código. Isso aqui, ó, o artigo tal, tá dizendo como é. Eu entendo plenamente ele, né? Eu entendo plenamente. Às vezes, de complicar. Eu costumo dizer isso muito para os meninos, né? Você, por exemplo, não tem nada na lei, no meu livro tem até uma sentença feita pelo Mair, que é um colega. Sim, conheço o Mair. Que impeça uma sentença de ser de inverso, né? Então, o que você fizer que não anular a sentença é válido. Você não precisa usar palavras especiais, palavras mágicas. Você não precisa. Você fala do jeito que você fala. Você tem que ser claro. Uhum. E tem que resolver fazendo isso. Sim, sem dúvida. Né? Toda sentença. Não tem muito segredo, né? Não tem o segredo. O simples é o sofisticado. É isso aí. Exatamente. Nas minhas peças do MPF, só para dar uma. Tem gente que está do MP aqui, que tá assistindo a live. A prova do MPF ela é diferente porque ela talvez seja a prova discursiva mais complexa. Por quê? Porque são 4 dias, né? Juiz é 2 ou 3, né, Najib? São 2 ou 3 juízes. Dias de prova, que você diz? Sim. Cara, tem o dia. Tem a prova. Tem das questões discursivas. Tem o das questões discursivas, tem a prova de sentença e a prova criminal, né? A sentença princípio. A sentença civil criminal. Então são 3 dias. No MPF são 4 dias e cada dia são 6 questões discursivas e uma peça. Então é algo bem mais pesado e exige um treinamento parecido, mas a questão do tempo é muito importante. Você tem 5 horas, mas são tipo 6 questões e uma peça que é mais ou menos uma sentença, né? A peça são peças enormes, ações civis públicas, no caso denúncias, a depender da situação fica muito grande também. E a pessoa tem que se virar nos 30. E eu lembro que na época, o que é que eu fiz para pegar? E eu acho que o pessoal de sentença deve seguir mais ou menos a mesma lógica. A gente tinha pontos que a gente sempre citava. Por exemplo, no MPF competência da Justiça Federal. Teria, para demonstrar que a competência, a legitimidade do MPF é a competência da Justiça Federal. A gente abria 2 tópicos lá, a gente demonstrava conhecimento sobre a legitimidade, sobre o que é que o MPF o que é que era a atribuição do MPF, demonstrava conhecimento sobre o que era a competência federal, ou seja, isso é conhecimento jurídico que a gente ia pontuar ali. Depois ia seguindo, a depender de qual fosse o tópico, mas já tinha uma estrutura do que iria ser pedido. Na sentença, eu imagino que deve acontecer algo parecido com as preliminares, prejudiciais, né? Que são coisas assim, prejudicial de prescrição. É algo que é batido e a pessoa tem que citar lá, né?
ainda tem a confusão, né? Se, eu acho que, pelo que eu lembro, é prejudicial. Mas tem gente que considera preliminar. Aí, enfim, tem toda essa celeuma, mas que a pessoa já tem que ir com aquilo na cabeça. Porque se ela levar para a prova, ter que pensar nisso, e pensar também em todos os aspectos jurídicos, todas as questões jurídicas que tu mencionaste aí, fica pouco tempo para tanto pensamento, né? Sim, tem algumas questões que, como são questões repetidas, como você está falando, né? Prescrição, competência, isso aí muito provavelmente, ou muito provavelmente talvez não, mas é provável que uma questão dessa vai ser cobrada. A pessoa já vai com isso na cabeça. Mas ela não tem que falar se, obviamente, essa questão não foi controvertida, ela não aparece no relatório questionado. Então, tipo, se não tiver prescrito, aí a pessoa diz assim, não, ó, sobre a prescrição, não está prescrito. É mais ou menos isso, né? Não tem que falar, já que se presume, né? não, exato. Porque, veja, a lógica da sentença é um pouco diferente. Na petição inicial, eu vejo muitos advogados, o Ministério Público faz isso, quando eles apresentam petição inicial, as matérias que são conhecíveis de ofício, às vezes eles questionam, né? Sim. Então, pode ser que o juiz ache que tem competência, ou tem dúvidas sobre a competência do público. Sim. Às vezes eu falo da prescrição, da improbidade administrativa. Então você abre um tópico. Você abre um tópico para falar da prescrição na sua inicial. Exato. Para falar da competência na sua inicial. Ok. Tá certo, você faz isso. Mas na sentença, se as partes não falaram de prescrição, se as partes não falaram de competência, isso não é Você não tem que falar também. A sentença vai tocar lá todos os pontos só porque, enfim, para mostrar que eles estão presentes. A lógica da sentença é o seguinte: você vai falar de quê? Você vai falar dos pontos controvertidos, vai resolver os pontos controvertidos e as preliminares que você vai enfrentar são aquelas que foram alegadas e que você vai afastar. Ou então, aquelas que não tendo sido alegadas, você vai acolher. Sim. Basicamente, o juiz ele não pode dar uma de parte. Mas só lembrando a questão de tem uma diferençazinha entre a sentença civil e a criminal nesse aspecto, né, Giba? De reconhecimento, porque na sentença civil o juiz ele não pode, digamos, ele vai eu acho que ele é mais imparcial do que na sentença criminal, que tem uma parte que está desfavorecida em relação à outra, né? O MP e o acusado, por exemplo. Não, eu não estou entendendo. Você quer dizer que na sentença criminal o juiz seria bom o juiz falar da prescrição mesmo que não tenha sido... Não, se a prescrição tem que ser reconhecida, né, de ofício. Matéria reconhecida de ofício. Não, sim, com certeza. Na sentença criminal, se é o caso de prescrição, você reconhece de ofício. Só que, veja, se a prescrição, mesmo na sentença criminal, se a prescrição não foi alegada e se você não vai reconhecer a prescrição, você precisa falar também, né? Entende? Você não tem Eu achei muito legal o pensamento, mas acho que um porrada de gente não concorda, não. Porque a prescrição, assim, por mais que o Ministério Público não goste, mas várias vezes eu já aleguei, porque não tem, uma hora vai dar errado, né? Uma hora vão reconhecer e aí vai... Não, bicho, veja só, o que eu estou dizendo é o seguinte: na sentença, quando é que você abre um tópico para uma coisa como competência? Por exemplo, estou fazendo uma sentença, eu vou dizer que direito pleiteado está prescrito, ou então a pena que o Ministério Público quer aplicar está prescrito. Quando é que eu digo isso? Ou quando o réu alegou que está prescrito, eu vou rebater o réu. Pô, isso não está prescrito, entende? Eu preciso rebater o argumento do réu. O réu diz, isso está prescrito. Nesse caso, obrigatoriamente, isso aqui não está prescrito. Essa pena não está prescrita. Eu tenho que botar lá o tópico, prescrição. Mas imagina, tu pede a condenação de alguém e tu abre um tópico na tua... Ou então tu não fala da prescrição. Tu pede, faz a denúncia, pede a condenação de alguém. O cara se defende, mas ele não alega prescrição. Eu vou sentenciar. Eu vejo que não está prescrito.
Eu não tenho que Ah, abrir um tópico, tá. Que não está prescrito. Não, não estando prescrito. Entendi agora, entendi. Certo, entendeu? certo, certo. Eu não tenho que abrir um tópico para dizer, não tá, Perfeito, ninguém claro. questionou isso não está em discussão. Porque, veja, a, sen- Entendi. a sentença, sobretudo a sentença civil, mas também a sentença criminal, ela é um diálogo, né? Eu Uhum. estou ali falando com duas partes, tá entendendo? Tem coisas que eu posso falar sem. E isso agora é até complicado, porque tem um artigo 10. Então, as partes têm que ser ouvidas previamente. Por exemplo, eu posso ter de ofício uma prescrição, se é um caso que eu posso reconhecer de ofício de prescrição, decadência, ou se eu vou reconhecer de ofício de incompetência, eu tenho que antes intimar as partes para falarem disso. Ainda tem essa agora. O artigo 10. Mas Hum. veja, então, eu só vou falar de coisas que as partes não falaram se são coisas que eu posso fazer de ofício. Entendi, claro, claro, claro. E se elas estão presentes, se aquilo vai afetar o provimento final. Porque se Uhum. eu não preciso dizer na sentença que é competente, eu não preciso dizer em toda sentença que aquela matéria de competência da Justiça Federal Sim, perfeito. está presente a legitimidade ativa das partes, que tem legitimidade passiva. Não. Uhum. Não, entendi. É porque a gente tava, foi falta de comunicação. Eu entendi que estava configurado e só porque não alegaram as partes, o juiz não poderia se manifestar. Não. Mas está entendendo que não estava, né? Tá. Não tá. Se não está Ah, configurado claro, claro. e as partes não falaram, você não precisa falar. Quando é que você vai precisar falar? Ou quando está configurado e é a matéria conhecível de ofício e as partes não falaram, aí fala, né? No caso, Tanto na configurado. prática, assim, quais são o que tu se depara com mais reconhecimento de ofício? Prescrição, incompetência? Tem mais algum caso mais diferente, assim? No cível, hoje é a prescrição, agora pode ser conhecido de ofício, né? A prescrição, a decadência, mas é difícil alguma dessas matérias que as partes não aleguem. É muito difícil hoje em dia Uhum. que apareça, às vezes, a incompetência mesmo. Uhum. Entendi. Incompetência. A incompetência é o que é mais comum de aparecer como uma questão que não foi alegado pelas partes e aí reconhece. Uhum. Mas mesmo isso é difícil, porque as defesas, né? A defesa alega, enfim. Sempre quer embarrear o processo, né? Aí lança, mesmo que o julgamento na estadual fosse em tese pior, ele manda lá para. O que é mais fácil de acontecer é que matérias preliminares sejam alegadas e não estejam presentes, você não vai acolher e você tem que afastar. Isso é uma coisa interessante para a prova também, né? Porque às vezes na prova aparecem uns preliminares e você fica na tentação de acolher aquela preliminar. Sim. Se você acolhe a preliminar, você deixa de analisar todas as outras. Então, Ainda tem isso. Boa, boa. na maioria das vezes, você tem que ter muita certeza se é uma preliminar para se acolher, porque na maioria das vezes aquilo é uma pegadinha ou é uma casca de banana ali, entendeu? Excelente essa dica aí. É que você faça a sentença toda. Como é que você vai encurtar a sentença acolhendo a preliminar para ir acabar tudo? Uhum. É claro que isso pode acontecer, isso às vezes acontece. Às vezes tem a pegadinha para pegar mesmo, né? Tem a pegadinha para prescrição ali. Mas aí você tem que ter muita convicção. Verdade. É muita coragem, né? Muita coragem. Você tem que ter muita convicção de que a preliminar está presente, sabe? Uhum. Na dúvida, e aí tem esses casos, né? Para você ter essa sensibilidade. Onde eu vou gastar o tempo para resolver essas questões, né? Uhum. Aí, na dúvida, você afasta a preliminar, mas expõe a posição Sim. que acolheria. Uhum. Você expõe a posição que acolheria a preliminar e aí diz que não está de acordo com aquela posição, afasta e enfrenta o resto das questões. Porque aí, mesmo se fosse para acolher, você vai ganhar alguns pontos. A banca viu que você ou sabia da posição pelo acolhimento da preliminar. Uhum. Excelente dica. Porque, gente, isso aí também difere da posição, por exemplo, do MP, porque o MP pede, como ele está pedindo, ele tem mais o controle da peça, né? Então, quando o juiz vai julgar, ele não tem tanto controle. Por quê? Porque os outros sujeitos processuais pediram. Então, se ele está cavando a própria cova se ele corta ali logo no começo. O MP não, o MP pode dizer, olha, apesar de haver divergências, o MP entende que é tal. Então, ele vai conduzindo a peça dele. O magistrado ele já não tem essa liberdade, né, Giba? Perfeito, perfeitamente, é isso mesmo. Pronto. Show de bola. Então, se aproximando do final aqui,
falar para o pessoal que fiquem atentos. Na segunda-feira, eu falei da nossa mentoria, né? Segunda-feira a gente vai ter uma live e trazer uma surpresa muito massa para vocês. Depois eu vou falar mais na sexta, no fim de semana, tá bom? Sobre essa surpresa que a gente vai trazer. E o Najib, eu acho que caiu de novo, tá? E a surpresa, o que a gente vai trazer nela, tá bom? O que a gente vai trazer nela... Deixa eu reativar os comentários aqui. Vai ser uma coisa muito legal, gente. Muito legal. E muito do que eu defendo aqui, a gente vai estar trazendo para a nossa mentoria de segunda fase. Então, acompanhe vocês segunda-feira, 21 horas, live. Não marquem nada para lá. É sério. Vocês sabem que eu não faço muito apelo para comparecer à live, não. Mas essa vai valer a pena. Tudo bem? Vamos só nos despedir do Najib aqui. Ei, cara, caiu de novo aqui. Foi, Caio. Eu só falei pro pessoal para eles comparecerem lá na segunda-feira. A gente vai fazer um outro live falando de um negócio legal da mentoria. E, cara, te agradecer aí. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas foi só agradecer e deixar e dizer que foi um prazer participar aí com o pessoal, viu? Pronto. Show de bola. Bom demais te ver aí e falar de sentença. Assunto Massa. bacana. Parabéns pelo trabalho aí com as mentorias. Pronto. Depois a gente vai tentar, estamos cavando aí um descontozinho, né, Najib? Do teu livro para o pessoal da mentoria e tal. Fala aí com o Ricardo. Vamos aperrear o Ricardo. Vamos aperrear o Ricardo. O Ricardo, para quem não sabe, é o irmão do Fred DJ. É irmão, né, Najib? É irmão. Irmão do DJ e é o comandante lá da editora Juspódio. Vamos aperrear ele para um descontozinho no livro que a gente vai usar como base. Se sair o desconto, eu te aviso para tu divulgar no teu perfil lá. Pronto, show de bola. Pois, pessoal, a live vai ficar salvo no perfil, viu? Obrigadão, Najib, e a gente vai se falando. Valeu. Abraço. Tchau. Tchau.